Tarde, 12 minutos pelo horário de Brasília. Veja só, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou essa semana a contratação de 110 mil toneladas de arroz para a formação de estoque regulador e para estimular os produtores a plantarem a próxima safra. Vamos saber como o setor avalia essa medida na minha conversa de agora ao vivo com o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul, o Denis Dias Nunes. Presidente, uma boa tarde para você, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bem? Boa tarde, Felipe. Uma boa tarde aí aos ouvintes, Presidente, telespectadores. obrigado, viu, mais uma vez pela presença aqui com a gente. E antes da gente falar sobre essa medida especificamente, eu queria que você trouxesse para a gente desse para a gente uma pincelada sobre como está o cenário de preços do arroz pago ao produtor no Rio Grande do Sul. Há aí um momento de recuperação, ou ainda essa recuperação ainda é muito discreta? Enfim, qual o cenário que está, qual é a realidade hoje do preço pago ao produtor de arroz aí no Rio Grande do Sul? Olha, o cenário é de estabilidade, tá, Felipe? Nós estamos tentando inverter essa curva de queda que teve, mas ela tem se mantido estável agora nos últimos 10 dias, mas pelo menos parou de baixar, né? E esses preços hoje, ô presidente, eles conseguem dar alguma margem de lucro ao produtor? Pagam pelo menos os custos de produção ou ainda não chegaram nesse patamar? Não paga os custos de produção. Nosso custo médio de produção aqui é aproximadamente R$ 90 por saca, né? E nós estamos aqui com uma média aí de 67 reais no estado do Rio Grande do Sul, em média, né? Dependendo da região, mas a média do estado é nesse patamar aí. Bom, só para a gente reforçar aqui para a nossa audiência, a safra de arroz aí, ela recém foi colhida, né? E teve um bom desempenho, ficou dentro das expectativas, não ficou, presidente? Na realidade, a gente teve uma boa produtividade, sim, esse ano, né? Terminamos a colheita em maio, né? E, e teve uma boa produtividade esse ano, se teve um aumento de produtividade significativo aí, né? Chegando aí aos 176, 175 sacas por hectare, em média no estado. Então Bom, foi uma produtividade muito boa, não só aqui no Rio Grande do Sul, como também no Mercosul, nossos vizinhos também tiveram uma produtividade elevada aí, né? bom, então a Conab ela vem agora e faz esse anúncio da compra de 110 mil toneladas de arroz. Qual a avaliação da federação sobre essa medida anunciada? Olha, essa medida é mais uma alternativa, né? A Conab tem intenção de comprar mais, como o presidente disse, né? Eles querem fechar, agora eles estão fechando de contratos de opção, os COVs, 200 mil toneladas. Houve um momento lá que o mercado do Rio Grande do Sul se deprimia muito, né? E nós tomamos a atitude de procurar a Conab para ver se nós conseguíamos mais contratos de opção, porque nós entendíamos que o contrato de opção nós conseguimos trabalhar acima do preço mínimo, pedimos os contratos de opção com 20% acima do preço mínimo, para ter alguma alternativa do produtor quando a gente via aquele preço lá por final de maio, começo de junho se deprimindo muito, né? E a Conab conseguiu 15% com o Tesouro, e é uma alternativa aí para os produtores que podem exercer ou não, né? Ele é um contrato de opção, seria um seguro de preço, né? Nós não temos esse, assim como se tem os RED na Bolsa de Mercadorias para soja, milho, no arroz, nós não temos essa oportunidade, né? Então, é uma alternativa a mais, produtores, principalmente para aqueles produtores que estão longe dos portos, onde está se exportando com um valor razoável, não razoável, mas pelo menos com um preço melhor, que é R$ 72 em média. Então, Bom, ele entra aí... Alô, Felipe? Alô? o senhor está me ouvindo, presidente? Está me ouvindo, Felipe? Estou ouvindo. Pode continuar, pode concluir. Felipe, tá bom.
É óbvio que nós, produtores, sempre se sentimos desconfortáveis, insatisfeitos, quando temos que recorrer a um socorro governamental, né? Porque a gente gosta mesmo é de fazer o nosso trabalho, procurar os mercados, vender do mercado e conseguir gerir as nossas fazendas. Mas houve, assim, um excedente muito grande, uma conjuntura internacional que jogou os nossos preços para baixo, a gente teve que fazer tomar essa atitude. Mas a gente sempre prefere o mercado, até porque isso às vezes é um remédio um pouco amargo, né? É um remédio que às vezes tem o seu efeito colateral quando os preços estão bons, para nós ganharmos alguma gordura, alguma margem boa para poder passar os anos ruins, né? Bom, diante desse cenário, existe essa alternativa, né, agora aí anunciada pela Conab, da compra de arroz. Inclusive, um dos objetivos do governo, da Conab, é justamente incentivar a produção para a próxima safra. Mas, na realidade, existem já produtores que cogitam a ideia de diminuir um pouco as áreas plantadas por conta dos preços praticados aí nessa safra. É uma realidade, é uma hipótese já para que essas áreas sejam diminuídas em algumas regiões? Com certeza, né, Felipe? Eu acredito que mesmo os produtores que estejam capitalizados, eles não enxergam hoje a produção de arroz irrigado como uma boa alternativa de renda, né? E embora tenham que tocar as suas fazendas com a produção de arroz, devido a toda a estrutura que o arroz abarca, né? Mas não acredito que eles vão investir, pelo contrário, devem até diminuir suas áreas, tirar aquelas áreas de produtividades menores ou que tenham custos maiores, né? Devido ao levantamento de água para irrigação. Então, uma boa parte dos produtores também com endividamento, né? A gente não sabe, nós estamos com um custo de capital muito elevado para custeio, então todas essas fertilizantes que subiram também com essa conjuntura internacional aí das guerras, eu acredito sim, e nós temos trabalhado para que todo o Mercosul entenda que tem que reduzir a área para nós voltarmos com os estoques a um nível aceitável, né? Para que a gente não tenha excedente aí de estoques que depreciam muito os preços. Muito bem, presidente. Quero agradecer a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente, explicado um pouquinho sobre esse cenário, né, dando uma atualizada para a gente. E desejar a você aí um ótimo restinho de semana. Em breve, com certeza, a gente volta a conversar aqui no canal. Muito obrigado, Felipe. Um bom final de semana aí para vocês. Valeu, são 3h20.